E aí pessoal, tudo bom? É, Bem, hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo até a fim de divulgar uma ideia, divulgar um trabalho aí que eu espero que seja útil, né? Ou até mesmo só a título de curiosidade. Bem, esse trabalho, essa ideia é o seguinte, se refere à parte de pulverização terrestre, né? Aplicação de defensivos por via terrestre. O que acontece, só para entendimento? Em pulverizações terrestres, a gente tem uma determinada máquina, onde uma das dimensões mais relevantes para a gente é a largura de barra, né? O tamanho da barra. E a outra é a distância entre faixas, né, a qual a gente vai trabalhar. Qual que é a diferença? A gente tem que partir da ideia que entre uma passada e a outra, nós precisamos que haja uma pequena sobreposição ali, né, a título de garantir também, garantir que não vai ficar falhas, né, e corrigir algum desvio, algum problema nesse sentido. Então o que acontece? Por via de regra eu vou ter uma largura X na minha barra de pulverização e a minha largura de pulverização entre faixas vai ser levemente menor, né, justamente para garantir isso. No caso aqui, essa máquina que a gente está é um pulverizador, é o 4730 da John Deere, o qual a barra são 30 metros e meio de barra, e até então, qual que é a ideia? O que a gente vinha trabalhando são 30 metros e meio de barra, mas a nossa largura de pulverização eram 29,7. Vejam que é 80 centímetros de diferença menor, né? Por que esses 80 centímetros? Basicamente porque o foco aqui é trabalhar em cima de algodão, né? Então é uma cultura a qual 90 centímetros uma linha da outra de cultivo, né? Então é uma cultura a qual a gente respeita rodar na entrelinha, né? Para não causar o amassamento. E o que acontece se a gente rodar com 30 metros e meio? É a mesma largura da faixa, né? A mesma largura de barra é a nossa distância entre pistas, entre faixas. Bom, primeiro de cara já ia causar amassamento, né? Ela não coincide. E a gente também não teria aquela garantia de sobreposição. Então a alternativa foi recuar até a faixa, até a entrelinha anterior, né? O que só é possível com 29,7 metros. Ou seja, nós tínhamos 80 centímetros de sobreposições entre uma passada e a outra, o que já é um valor, diria que um pouco fora, né? Já é um pouco além da garantia. Isso, a principal implicação nisso é em custos, né? Quando se trata de defensivos, a gente sabe que hoje nessas principais culturas é o item que por si só, é o insumo que por si só tem maior peso, né? E são produtos aí que têm um custo, né? São consideráveis os custos, né? Então, o principal problema era esse. Em outras culturas, soja e milho, igualmente a gente respeita essa largura, porque são culturas subsequentes, né? Então, no caso, temos a soja plantada onde se cultivou o algodão. Então a gente roda na mesma, utiliza inclusive os mesmos rastros no qual foi feito no algodão, né? Até porque não dá nem para rodar em cima, né, onde tá os restos culturais ali, os tocos ainda do algodão, né? Danifica pneu, né? Então era o que era feito até então. Bem, mas qual foi a solução então para isso? O que tem trazido bons resultados aí há 2 safras, né? Se mostrou muito eficiente, está se mostrando realmente uma coisa que veio para solucionar a princípio esse problema.
Bem, eu fiz até fiz um trabalho em cima disso, né? Fiz levantamento de como era trabalhar, como se trabalhava, o impacto de como se trabalhava daquela maneira em custos, né? E fiz o levantamento agora nessas últimas 2 safras, o impacto, a diferença que vem causando isso, né? E também a constatação de que realmente vem surtindo efeito, né? No sentido de redução de custo, redução da necessidade de defensivos, economia de tempo, economia de combustível e também se mostrou eficiente, não deixando falhas, né? Bem correspondendo nesse sentido. Bem, o trabalho é esse que eu me refiro. Então eu fiz um levantamento de como se trabalhava, né, com 29.7 metros para essa máquina, e os impactos que ela causava. Temos aqui, são áreas reais aqui da fazenda, né, talhão, com a dimensão real, né, o tamanho real, né, efetivo, físico da área. O pulverizado em hectares, o que seria o pulverizado? Dimensão 29.7 metros. Vocês vejam, né, que ele é mais, né? Inclusive tem a diferença aqui, quanto por cento a mais, né? Exemplo aqui, um talhão 16B, 396.8 hectares, mas ao final a gente efetivamente aplicava 407.8, é uma diferença de 2,77% a mais, né? E que seriam esses 80 centímetros de sobreposição. Então as outras áreas, né, temos aí a diferença, o quanto era pulverizado a mais, o quanto se gastava a mais para se trabalhar numa área, né? E a gente tem aí em média, se for fazer uma média, em torno de 2,5%, né? 2,5% a mais de defensivo, 2,5% a mais de combustível e igualmente de tempo, né? Então, esse trabalho foi se utilizado o seguinte, inicialmente foi utilizado um bico OC 80 graus, né? É um bico da Hypro, né? Um bico muito bom que na barra nós tínhamos esse assim, só a título de demonstração. Então a gente tem os bicos padrão da barra, né? A barra aqui, os bicos padrões, e apenas nas extremidades, uma em cada extremidade, aponta a OC, a qual faz mais ou menos esse trabalho, né? E ela joga mais lateralmente, né? Ou seja, fazendo o trabalho de sobreposição. É como se a minha barra fosse maior também, né? Então ele joga o jato, fica prolongado, né? Então temos era essa ponta. Hoje já na verdade a gente já está fazendo um trabalho diferente, foi alterado. Hoje a gente está trabalhando com um Tijet, né? Uma ponta UB 8502. Vocês vejam que na verdade o orifício na verdade é mais lateral, né? Mas o trabalho em si é o mesmo, no mesmo sentido, né? Não tem diferença, né? É um bico que corresponde muito bem também. Bem, então temos exemplos aqui também, áreas reais, né? São lavouras, com suas dimensões reais também, em hectares. O que era até então 29,7 metros, o que se trabalhava, né? Vocês vejam que sempre aí, em geral, 2,5% a mais do que a área física real. E aqui 30,6. Esse 30,6 que é a nossa nova faixa de pulverização, né? Que foi permitida através do uso desse novo bico, né? Então, reparem a diferença. O que acontece? Na verdade, agora as nossas áreas, elas fecham, quando se trabalha, nós estamos fechando ela, em geral, né? É o tamanho praticamente exato do qual ela é
que corresponde ao seu tamanho real, né? Então, aqui agora nós vamos ter a diferença em porcentagem do modelo atual agora, de 30,6 metros entre faixas, para o anterior, né? O quanto que decaiu, né? Então a gente volta àquela questão do mais ou menos, em média, 2,5% a menos de gasto. Temos um exemplo, inclusive real aqui, uma aplicação feita, a qual, ao custo de R$100 por hectare, né, no 29,7, a área em si ela é 295,12 hectares, tamanho real. Faixa 29,7 ela fechava até então 301 hectares, né? Ou seja, para esse tratamento gastamos R$30.100, mas agora com faixa de 30,6, né, ela fechou até inclusive levemente abaixo aí do que seria até o tamanho físico da área, né? Então nós tivemos um gasto de R$29.310, né? Então, diferença de R$790 em uma única aplicação, né? 2,62% ali a diferença, né? Então vocês vejam que questão de custos, o que seria para implantação? Vocês vejam que essa ponta, me refiro à ponta OC, né? A anterior não é essa Tijet, a qual não tenho ciência de valor, mas é uma ponta que custava até então R$32. R$32, utilizando-se duas por aparelho, uma em cada extremidade, R$64 por equipamento. Porque as capas ali para montar o bico são capas padrões, né? Então você não necessita comprar novas. Aqui em relação ao consumo de combustível também foi feito esse levantamento, mas só para ser mais preciso, então é a mesma coisa, em torno de 2,5% de economia de combustível. Aqui é citado assim, resumindo os benefícios, né? Economia de defensivos, 2,5%, economia de combustível, igualmente, um ganho de tempo, né? É lógico, e fator ambiental também, né? Nós já visto que estaremos colocando menos carga de defensivo no meio ambiente, né? Aqui é o esquema de como era até então, né? 80 centímetros de sobreposição. Isso aqui seria uma faixa. Aí, exemplo, fazendo a outra faixa, ficaria mais ou menos o que acontecia até então, né? 80 centímetros de sobreposição. Aqui é como é agora, 30,6, né? Ficaria, se fosse avaliar, realmente é isso aqui, ó. Se eu tenho um pulverizador com 30,5 metros de barra e eu utilizo 30,6, faltam 10 centímetros, que é isso aqui. Então essa diferença e mais a garantia de sobreposição, ela é conseguida através desse tipo específico de ponta, que é esse trabalho aqui. Eu tenho mais ou menos 80 centímetros, altura mediana de aplicação, o jato projetado até 130 centímetros, na foto não dá para ver bem, né? Mas é projetado a 130 centímetros, né, além da extremidade da barra, né? Então vejam o benefício, até a questão de aqui próximo a uma cerca, vocês vejam onde é o rastro de pulverização e onde ela foi controlado, né, para ver até o mato, no caso de uma dessecação aqui. Então assim, aqui no pulverizador vocês vejam a única alteração foi essa, né? Até então trabalhava com 29,7 metros. O único trabalho aqui em si foi alterar para 30,6 metros. 30,6. Bem, pessoal, então é isso. Eu espero que esse vídeo seja útil, né, e também ajudar a divulgar essa ideia aí, que se mostrou realmente eficiente, né, e eu até
até o meu intuito nisso é porque a gente sabe o quanto que essas mínimas coisas, esses 2% de diferença, o quanto que isso pode implicar no final, né? No final de uma safra, né? Então, é isso, pessoal. Valeu. Até mais.